Muito bem, minha gente, vamos dar continuidade aí à nossa playlist de calorimetria. Então vamos ler aqui a questão 8. Em um calorímetro perfeito, colocam-se 500 ml de água a 60 graus Celsius em uma fina tira de 40 gramas de aço a 500 graus Celsius. Ao alcançar o equilíbrio térmico, quantos ml de água em estado líquido ainda estão presentes no copo? Tá? Ou no calorímetro, desculpa. Ele te dá os dados, né? O calor específico da água, que é uma caloria por grama grau Celsius. O calor latente de ebulição da água, que é 540 calorias por grama. O calor específico do aço, que é 0,1 caloria por grama grau Celsius. E a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, né? E tá aqui as alternativas do quanto que restou ainda de água em ml no copo. Bom, então o que aconteceu, né? Vamos tentar entender esse problema aí. O problema é o seguinte, ó. Lá no calorímetro, você tem lá, certo? Uma certa quantidade de água. 500 ml de água, né? Pra ser exato. Que são 500 gramas de água, né? Já que a densidade é exatamente 1, beleza? Você tem essa certa quantidade de água e você coloca um metal muito quente lá a 500 graus Celsius. Esse camarada está a 500 graus Celsius e a água que está aqui está a 60 graus Celsius. Quando eles se tocam, o que vai acontecer quando esse metal entrar em contato com a água? O metal naturalmente vai esfriar, né? Ele vai perder temperatura, ou seja, ele vai perder energia em forma de calor e a temperatura dele vai diminuir. E, consequentemente, a água ela vai ganhar energia em forma de calor, que supostamente não, que vai aumentar a sua temperatura, tá bom? E que quantidade de calor que é essa? Essa quantidade de calor é exatamente a quantidade de calor que o metal vai perder, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. Vamos colocar aqui. A primeira coisa, a gente tem que descobrir qual é o calor cedido pelo aço, tá? Quanto será de calor que esse material ele perdeu, tá? Então, ó, quais são os dados, né? A temperatura do aço inicial é de 500 graus Celsius, certo? E a temperatura final, qual que tem que ser? Bom, a temperatura final tem que ser 100 graus Celsius. Por que tem que ser 100 graus Celsius? Porque essa temperatura que a água, a condições normais de pressão, começa a evaporar, que é o que ele está perguntando, né? Então a temperatura final desse aço tem que ser 100 graus Celsius. Tá bom? O seu calor específico, vou colocar aqui calor específico do aço, tem que ser não, né? Ele dá aqui pra gente, cadê? 0,1. Então, ó, 0,1 caloria por grau Celsius. E a sua massa de 40 gramas. Então, vamos ver quanto que é esse calor aí, o quanto que ele perdeu, né? Deixa eu pegar esse cara aqui e colocar um pouquinho pra cá. Só pra gente ter um pouquinho mais de espaço. Aí, beleza. Agora eu vou fazer a continha azul. Esse tipo de calor não está mudando de fase ainda, né? A gente só está vendo o calor para que mude a temperatura. Então, ó, o calor aqui vai ser a massa vezes o calor específico vezes o ΔT. Lembrando que o ΔT ele é a temperatura final menos a temperatura inicial. Tranquilo? Então, o calor cedido pelo aço vai ser o quê? 40 gramas de aço vezes o seu calor específico, que é 0,1, vezes temperatura final, 100 graus Celsius, menos temperatura inicial, que é 500 graus Celsius aqui, ó. Show? Bom, 40 vezes 0,1, 100 menos 500, menos 400. Certo? 40 vezes 0,1 é 4. 4 vezes 4, 16, mais 2 zeros, 1.500. Portanto, menos 1.600 calorias. Que caloria é essa, minha gente? A caloria é a energia que o aço perdeu em forma de calor para a água que está mais fria do que ele. Tranquilo? Até chegar a 100 graus Celsius. Fechou ou não? Beleza, então esse é o calor que foi cedido aí pelo aço. Será que esse calor que foi cedido pelo aço é suficiente para que comece a evaporar a água? É isso que a gente vai descobrir agora.
Então, ó, segundamente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber qual é o calor necessário, o calor que a água precisa para evaporar. Vamos fazer essa continha aqui. Então, quais são os dados que nos foram dados, né? Ele falou que a temperatura inicial da água é de 60 graus Celsius. Opa, aqui eu não coloquei graus Celsius, né, gente? 60 graus Celsius. A temperatura final dela tem que ser quanto? Ela começa a evaporar a 100 graus Celsius. Então ela tem que chegar a 100 graus Celsius para começar a evaporar. A massa de água, 500, né? Já que tem 500 ml de água aqui e a densidade da água foi dada 1 grama por centímetro cúbico. Beleza? E o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, né? O padrão. Então vamos lá fazer essa continha. A quantidade de calor, mesma coisa. A massa vezes o C vezes o ΔT. A quantidade de calor vai ser a massa de água, que é 500 gramas, vezes 1, vezes o ΔT. ΔT aqui vai ser 100 menos 60, né? Temperatura final menos a inicial. A quantidade de calor vai ser, portanto, 100 menos 60, 40. 5 vezes 4 é 20. 20, 200, 2.000, 20 mil. É isso? 20 mil. 20 mil calorias. Então, gente, olha isso aqui. Vamos analisar esse problema. Olha que interessante. O aço, ele só cede pra gente, aqui pro sistema, 1.600 calorias, tá? O calor perdido, a energia perdida cedido ali pelo aço, né, pra água, é 1.600 calorias. Entretanto, para começar a evaporar, para chegar a 100 graus Celsius o negócio, a água, eu preciso de 20 mil calorias. Então, gente, essa água está muito longe de começar a evaporar. Ela não começou nem a borbulhar, gente. Começou a mexer um pouquinho ali só. Então, portanto, a água está toda líquida ainda aqui dentro. Isso que significa o quê? Significa que se eu tinha 500 ml de água aqui dentro, depois desse processo, eu continuo tendo 500 ml. Portanto, a alternativa E, o quanto que ficou de água em estado líquido dentro do calorímetro, 500 ml. Ele não evaporou absolutamente nada. Beleza? Só fazendo uma análise energética. Tranquilo? É isso. Espero que você tenha gostado e abraço.